Olá, pessoal. Eu me chamo Marcondes, sou professor da UES e membro do GPOST UES. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o tema da acumulação, modernização tardia e racismo no Brasil. A acumulação do capital, como afirma Marx no capítulo 24 de sua obra maior, pressupõe o mais-valor. O mais-valor, a produção capitalista. Esta, por sua vez, pressupõe a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho controladas pelos produtores de mercadoria. No plano da história real, a acumulação tem como base um processo cuja principal característica repousa na conquista, na subjugação, no assassínio para roubar, expoliar, explorar, de modo geral, para perpetrar a violência. Assim, a chamada acumulação primitiva não é mais do que a separação entre os produtores e os meios de produção. Essa é a pré-história do capital e do modo de produção que ele corresponde, como afirma Marx, né? Pois bem, a apropriação da terra, que antes estava nas mãos dos produtores rurais, constitui o fundamento de todo esse processo. As grandes massas humanas são despojadas de seus meios de subsistência e lançadas de forma abrupta e violenta no mercado de trabalho enquanto proletários absolutamente livres. A partir desse momento, só restaria ao trabalhador moderno sua própria força de trabalho para sobreviver num mundo cada vez mais marcado pela discrepância entre a concentração de riqueza e o excesso de pobreza e miséria social. Essa é a principal característica da lógica de funcionamento da sociedade burguesa, né? A produção, em um polo, a produção da riqueza, que fica concentrada nas mãos de poucos, e o excesso de pobreza e miséria social concentradas nas mãos de muitos, né? Ou seja, a grande maioria da população, o povo de um modo geral, né? Podemos dizer assim. No Brasil, a acumulação primitiva do capital ocorreu no contexto do escravismo colonial. Com a independência, no dizer de Mário Maestre, numa importante apresentação do livro de Jacob Gorender, o escravismo colonial dominante expandiu-se, ensejando a acumulação originária que apoiou mais tarde a expansão capitalista no país. Do ponto de vista histórico, a economia brasileira modernizou-se tardiamente. Seus ciclos, crises, fluxos e refluxos, como vai dizer Ottaviani, concorreram para impulsionar só a partir da segunda metade do século XX sua efetiva entrada no mundo industrializado. Somente depois de séculos de economia primária exportadora, de exportação de produtos tropicais, o Brasil ingressa na industrialização substitutiva de importações. Com as crises da economia primária e de exportação, ocorreram alguns surtos de industrialização reflexa, o que demandou um conjunto de políticas deliberadas, combinando investimentos públicos e privados, nacionais e estrangeiros. Com isso, o campo e a cidade, as regiões e a nação foram industrializados, porém, de forma desigual e contraditória. Nesse sentido, todas as atividades produtivas passaram a se submeter aos imperativos dos movimentos do capital nacional e internacional.
É nessa esteira que se desenvolveram a produção de bens de consumo correntes e duráveis, e se desenvolveram largamente a produção de bens de produção. Com efeito, o poder público e o planejamento governamental nas atividades produtivas possibilitaram a dinamização da produção ampliada do capital. Paulatinamente, aí se formando uma poderosa aliança entre capital nacional e capital estrangeiro, com o poder do Estado Nacional. Mas o pleno êxito da modernização da economia brasileira não se refletiu na sociedade. Esta, contraditoriamente, se modernizou pouco. Como vai dizer, mais uma vez, Ottaviani, as relações sociais e políticas desenvolvem-se com dificuldade, deparando-se com obstáculos diversos. Além das heranças oligárquicas e patrimoniais, emergem os interesses dominantes aglutinados em diretrizes governamentais. Os movimentos sociais, as organizações sindicais, os partidos políticos e outros espaços de atividades sociais, políticas e culturais sofrem contínuas injunções de interesses identificados com a moderna sociedade industrial. Não houve e não há redução das desigualdades sociais. Do contrário, elas acumularam-se e agravaram-se. A modernização tardia, combinada, desigual e contraditória do Brasil, produziu uma sociedade profundamente injusta, violenta, preconceituosa, individualista, patrimonialista, autoritária e mandonista. A modernização pelo alto, com rearranjos de poder entre as classes dominantes, conservou o atraso, o privilégio de castas, a mentalidade escravocrata, o ódio aos pobres, a subserviência ao imperialismo, o antinacionalismo e a abdicação da soberania em favor de interesses corporativistas nacionais e internacionais. E o exemplo maior disso hoje é o governo Bolsonaro. Esse processo histórico é uma expressão da nossa peculiaridade enquanto nação que mistura o atraso com o avanço, o novo com o velho, o cordial com um insulto de classe, o autoritarismo com uma democracia de fachada. Mais uma vez, nas palavras de Anne, uma história que revela a escassa modernização alcançada em determinadas esferas da sociedade, enquanto nas principais esferas da economia, tudo parece muito próspero, diversificado e moderno. A mesma fábrica do progresso fabrica a questão social. A princípio, o proletariado e o camponês no Brasil padecem de uma dupla exploração. São expropriados de maneira a garantir os interesses dos segmentos dominantes da sociedade nacional e expropriados também de modo a legitimar os interesses dos setores estrangeiros, com os quais a classe dominante do país está articulada de forma subserviente, subalterna. Todo esse processo é garantido, no dizer de Ottaviani, por um aparato bastante sofisticado e altamente repressivo, no qual as forças policiais e militares são essenciais para garantir a estabilidade da lei e da ordem. O aparelho estatal e a economia modernizam-se, ao mesmo tempo que os problemas sociais e as conquistas democráticas mostram-se defasadas. A nação industrializada, moderna, é atravessada por situações de miséria social, atraso tecnológico, precarização das relações de trabalho e desmonte da educação. Em outro sentido, a mesma sociedade que produz a prosperidade econômica engendra as desigualdades que configuram a problemática social brasileira atualmente. Especificamente, a questão do racismo na história da formação social do Brasil, sempre foi
uma problemática sumamente importante para compreendermos o sentido da nossa formação enquanto sociedade. Não dá para entender profundamente as nossas particularidades sem levar em conta essa problemática. A presença do negro na história da sociedade brasileira tem um peso enorme, tanto do ponto de vista do trabalho, como da herança cultural, da religiosidade e dos movimentos sociais. Em cada momento da história do Brasil, desde a independência em 1822, a abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República em 1889 e a Revolução de 30, se colocou problemas como raça, mestiçagem, população, povo, nacionalidade, cidadania, racismo, discriminação de classe, pobreza, riqueza, corrupção, autoritarismo, mandonismo, oligarquias, poder e desigualdade social. Com o fim do regime de trabalho escravo e a proclamação da República, o poder do Estado passou para as mãos da oligarquia cafeeira, que já se encontrava apoiada no colonato de imigrantes vindos da Europa. Para essa oligarquia, os negros eram relegados ao segundo plano, ou no plano do opróbrio social. A valorização do imigrante europeu se constituiu numa política de branqueamento da sociedade brasileira, com vistas a apagar o estigma da escravidão. Isso redefiniu amplamente a organização do trabalho, as relações sociais e culturais. O negro passou a ser uma categoria de cidadão absolutamente destituída de direitos, dignidade e bem-estar social. O Florestan Fernandes, no seu clássico A Integração do Negro na Sociedade de Classes, vai falar exatamente sobre isso, né? Que as elites, a elite econômica, política, né, pós-escravidão, pós-abolição, não proveram a população negra de condições de acesso à educação, saúde, trabalho, cultura, ou seja, absolutamente não se responsabilizaram pela a melhoria das condições de vida da população negra, né? Como diz Florestan Fernandes, foi uma integração excluidora, né? A população negra foi preterida em favor do imigrante branco europeu, né? Portanto, a escravidão, os 4 séculos de escravidão, foi uma tragédia, né, que marca negativamente a história brasileira, a história do Brasil, no pós-abolição também, né, a tragédia social agora revestida, né, de outras relações, como o trabalho livre, a modernização, não incluiu, né, no plano da cidadania a população negra. O negro, portanto, foi integrado à sociedade brasileira enquanto uma força escrava de trabalho, né? Contexto da escravidão. Mais de 4 séculos de regime escravocrata concorreram também para uma vasta diáspora, seguida de holocausto, barbárie e humilhação social. Essa estrutura de poder escravista produziu traumas, rupturas, segregações e vilipêndios. Mais uma vez, como destaca Ottaviani, desenvolveram-se os traumas da condição escrava, propriedade alheia, subordinação física e social, objeto de transações entre mercadorias, senhores e seus funcionários. Com a escravidão do povo negro no Brasil, organiza-se no país estruturas, relações e processos baseados em divisões e exclusões. Hierarquias são acentuadas, reiteradas, administradas, preservadas e aperfeiçoadas, tanto do ponto de vista jurídico-político, como pelas chamadas teorias científicas,
fundamentadas em conceitos como evolucionismo, darwinismo social, arianismo e etc. Essa formação social escravocrata resultará numa gigantesca máquina de preconceitos, discriminações e opressões de todas as formas. Nesse sentido, a realidade mais evidente é o racismo, que tem origem nos séculos de escravidão, recriando-se e desenvolvendo-se no decurso de nossa história e atravessando as instituições republicanas, perpassando o agrarismo, o industrialismo, a ruralidade, a urbanidade, os espaços públicos e privados, as instituições religiosas, as estruturas governamentais e empresariais, em suma, a sociedade de modo geral. Mesmo no regime de trabalho livre, produzem-se desigualdades, hierarquias, antagonismos, tensões e lutas, bem como intolerâncias, preconceitos e discriminações em virtude da cor da pele. Dessa forma, o preconceito racial constitui uma poderosa técnica de dominação, por meio, como vai dizer Ottaviani, por meio da qual se subordinam amplos setores da sociedade, enquanto homens e mulheres, crianças, adultos e velhos, trabalhadores assalariados da cidade e do campo, na agricultura, indústria e serviços. O preconceito racial e o preconceito de classe fundem-se em intolerâncias de vários matizes, manifestam-se em várias linguagens. Raça e classe são determinadas reciprocamente na contradição das relações sociais, nas disputas de poder e nas manifestações culturais e ideológicas. Para fechar essa discussão aqui, nesse vídeo, mas ao mesmo tempo abrindo para uma reflexão maior, a democracia racial é uma falácia produzida pela classe dominante e seus representantes acadêmicos para justificar opressões camufladas de sufrágio universal, direitos humanos, igualdade de oportunidade e o engodo do Brasil enquanto um país de todos. No capitalismo brasileiro tardio, capenga e esdrúxulo, cimentado pela democracia neoliberal dos ricos, dos bancos, das empresas, dos conglomerados midiáticos, com sua herança escravista arraigada nas instituições sociais como um todo, prevalece, portanto, o autoritarismo, a intolerância, exclusão e barbárie, e a barbárie contra a população negra. Isso define a constituição das subjetividades, o modo de sentir e pensar, falar e agir das pessoas na vida cotidiana. Nossas relações sociais estão amplamente impregnadas de valores, ideias e visões de mundo, que ainda legitimam os interesses de uma classe dominante que existe tão somente para reproduzir o lucro em detrimento da vida das pessoas, sobretudo das pessoas negras, pobres. O Brasil é um país que ainda não deu certo. É isso, pessoal. Um abraço a todas e todos e até uma outra oportunidade.